Por 8 dias permaneci no leito, lendo e refletindo sobre Deus e sua manifestação, como essência fundamental, presente sempre e sempre a razão de ser de tudo, por ser tudo em tudo e todos. Nada de um Deus antropomórfico à margem da manifestação, nada de uma terra separada do céu, monismo puro, a causa fundamentalmente ligada ao efeito. E lá vieram os grandes mestres das revelações primeiras, os Vedas, os Budas, Krishna, depois outros, muitos filósofos, e o Cristo, que segundo o texto foi muito deturpado, traído nos seus ensinos. Giordano Bruno aparece com a sua interpretação essencialmente monística, marcando um grande avanço no rumo dos conhecimentos fundamentais. Uma obra tão pequenina por fora, o quão grande por dentro, uma síntese engolfando a tese e a antítese, a dialética perfeita apresentada sob a forma de uma lição sem os entraves da costumeira terminologia técnica dos terrícolas, que pensam com isso estar fazendo melhor obra de verdade, quando na realidade as verdades de Deus independem de seus termos empolados e de seus cálculos complicados. Resumindo o aprendizado feito, ficou-se sabendo que a chave do reino, por natureza, está em cada indivíduo. Em si mesmo é que cada qual tem o poder e os elementos de realização do céu e do inferno, é claro, porque afinal são dois extremos ligados por uma só lei. De posse desse conhecimento, do qual trazia alguns elementos do plano carnal, por ler bastante e ouvir muitas palestras, tornei-me de ânimo forte, voluntarioso por consciência da realidade. Marcava fronteira entre o céu e o inferno, de ordem interior, está claro, minha própria conduta acionando a lei de causa e efeito. Encarando minha condição de aleijado, antevia seus motivos. Haviam-me dito mais de uma vez, espíritos servidores do bem, que muitas e graves falhas tinha eu cometido no passado, e que aquela condição de rastejante correspondia à corrupção lavrada no corpo perispirital, isto é, que eu havia revolvido em mim as formas físicas inferiores ou das espécies antanho vividas, que não podendo tomar a forma inferior integral em virtude da influência dos genes humanos, vinha contudo deformado e rastejante, que arrastava comigo as marcas físicas dos erros de ordem moral cometidos e recalcados, e isso fazia-me pensar muito, porque aquele livrinho ensinava muito bem a discernir entre os direitos e os deveres da criatura. Antes da consciência individual, prevalecem automatismo e instinto, não há culpa. Depois, por avançamento, prevalecem ainda automatismo, instinto e razão. E ainda por avançamento ou evolução, ganhando em razão é que vai perdendo em aqueles outros dois fatores primitivos. Quando a inteligência está altamente desenvolvida, cabe dizer que a criatura ultrapassou os limites daquelas embrionárias manifestações de leis. É o que se chama grau crístico. Importa em saber o que determina a suprema inteligência a fim de realizá-la, de dar-lhe cumprimento. Não é uma questão de convencionalismo humano, de títulos adquiridos aos estatutos religiosos do mundo ou decorrentes de filiações sectárias. A santidade feita pelos homens não voga nas plagas do céu. Os graus adquiridos aos conclaves de ordem sectária ficam na órbita tumular. A princípio cheguei a me julgar liberto de toda e qualquer mácula, mas lendo e meditando compreendi que se o meu corpo de espírito rastejava ainda, era porque o espírito ainda era culpado. Fiz-me por isso meio triste, e quando minha mãe tornou a visitar-me, falei-lhe a respeito. Estou bem desiludido de mim mesmo.
deve ser ainda um grande devedor. Fez ela um ar de tristeza e disse-me: a paz de Deus é ao reino do céu, e cada um pode tê-la de acordo com a sua evolução. É medida de prudência manter a consciência alerta e vigiar o que se adquiriu à custa de esforços. Se acha que está de posse de algum bem, por tê-lo adquirido através de cultivos sérios nos campos do amor e da ciência, mantenha-se em paz. Ótimo postulado a ser posto em vigência é o da serenidade de conduta. Os que não duvidam da Suprema Justiça agem assim. E você, meu filho, tem muito por que agradecer a Deus pelo quanto conseguiu na última passagem pela Terra, tomando parte nos trabalhos restauradores da doutrina excelsa, fazendo excelentes amizades, aliando-se a criaturas dignas de profundo respeito. Demais, compreenda, é do seu interesse ler o próprio relatório, a documentação de seus últimos 5.000 anos de vida. O que fizemos até aqui foi prepará-lo. Compreendo, mamãe. Vou prepará-lo, meu rapaz, para essa grande autorrevelação. Sei que irá passar sérios bocados, mas sei que muito se alegrará ao término da leitura. Deve entrar na posse do direito de escolher as futuras reencarnações, e só conseguirá isso, lembre-se bem, depois de conhecer bem os seus feitos e de propor-se conscientemente ao culto do bem-fazer. Você que conheceu bem de perto a dor expiatória, que é a dor malfadada, terá que, por amor ao amor, ou por elevação íntima, dar-se ao emprego da dor prova, e por subir na escala do bem, penetrar mais tarde no plano da dor missionária, que é verdadeiramente a dor bem-aventurada, por ser filha dileta da renúncia. Como o céu é difícil, mamãe, mas como é belo pensar assim. Belo é resolver assim e assim viver. Por que julga você que o Cristo fez aquela observação? Deus é Espírito e verdade e quer que assim sejam aqueles que o adoram? Bem, quis dizer com isso que somos por natureza votados às glórias espirituais e que em nós estão essas glórias aguardando despertar. Isso mesmo, o Cristo não pediu adorações a quem quer, porque sua função natural constituiu-se de avisar aos irmãos comandados sobre o dever dos verdadeiros crentes, que é no sentido de ampliação dos poderes íntimos. Tudo quanto se levantou no mundo de formalismos e de contemplatividade, de cleresias e de dogmas, tudo isso é revelia ao ensino do Cristo. Por adorar seres exteriores, em bases formais, ninguém se eleva em amor e em ciência. Mas, por subir nessas virtudes e aplicá-las a bem do próximo, então sim se eleva a criatura. Como você já leu, o Cristo foi muito deturpado em seus ensinos, por isso que, no mundo, quase todos os cristãos a respeito da consciência pensam e creem de um modo e procedem de outro, muito diferente, muito ao contrário. O Cristo deu vigência aos poderes internos para lembrá-los aos irmãos. Os que se dizem cristãos falam no Cristo e em seu nome sujeitam-se a certos rituais, pensando que ser cristão é isso. Abandonam um Cristo interno que está aguardando despertar, distraídos pela idolatria. E é por isso que, vistas as questões do nosso plano, o maior número de espiritualistas deixa a carne em péssimas condições psíquicas, enquanto aqueles que se dizem céticos passam por estas bandas armazenados de elevados quinhões espirituais. Há, sem dúvida, uma grande falsa interpretação a respeito do que o Cristo ensinou. Jamais lhe ocorreu ministrar formalismos, porque sua doutrina era firmada nos alicerces do amor e da justiça. A tese advogada pelos cifrões religiosos, que se consubstancia no falar em Deus e flagelar o próximo, essa não saiu jamais dos arcanos orientadores do Divino Mestre.
aquilo que ele tantas vezes repetiu nas ruas e nas praças de Jerusalém, afirmando que só se honra a Deus pelo amor ao próximo e pela reverência às verdades básicas, isso foi subtraído aos evangelhos. Resta apenas aquilo que serve de ancoradouro às convenções clericais, por estarem ligados a elas várias ordens economicamente temporais e imediatistas. Já não é o céu do espírito que torna vigente a verdade evangélica, é a fraude sobre o evangelho que torna garantida a vigência do imediatismo temporal. Verdadeiramente, através do livrinho compreendi uma grande divergência entre o que o Cristo ensinou e aquilo que fazem os cleros e forçam a fazer à guisa de cristianismo. Tudo quanto o modelo divino, por ser modelo, exerceu como ponto de doutrina, tudo isso foi subtraído. Os poderes de variada ordem decorrentes da elevação moral e dos conhecimentos fundamentais. Em troca disso, inventaram cleresias, criaram um quadro hierárquico, levantaram pompas e liturgias, deram-se, quando muito, ao culto da mística contemplativa. E como tudo isso cabe ao sectarismo, claro que por injunção dessa corrupção não se respeita nos semelhantes os méritos de ordem moral e as realizações no campo das ciências. Perguntar hoje a alguém se é cristão, não importa em querer saber se cultiva o amor e vive rege a campanha em busca dos conhecimentos de leis da vida, implica, isso sim, em querer saber se hospeda no seu campo de viciosidade mental, moral, o mesmo ronceirismo sectário, a mesma tendência para a idolatria, seja de ordem conceitual, teórica ou simbólica, seja ela em forma de vivência social eivada de preconceitos. Enquanto Cristo, fazendo referência à ordem comum e à finalidade também comum, traçou uma só linha de ação para todos os homens, e linha que se consubstancia no culto do amor e da ciência, os cleros nada mais fizeram do que criar formalismos separatistas, convencionalmente profissionais, explorações da fé e sujeições supersticiosas. Isso muito bem se entende lendo aquela obrinha. E agora que estou lendo sobre os poderes latentes do espírito, poderes que resumiu Cristo por despertar, muito mais me lamento de ter concebido tão mal a questão espiritual. Minha mãe pediu-me licença e indagou-me: que diferença existe entre as questões religião e espiritual? A religião deve fomentar a espiritualidade. O culto religioso, de fato, é aquele que encerra um curso de psiquização. Eu penso assim. Muito bem. Religião é o caminho da edificação íntima, o processo de desdobramento do Cristo interno, ou dos poderes latentes. E que coisa é isso em que converteram os ensinos do Cristo? Ponha reparo numa verdade. Enquanto Cristo deu vigência aos seus poderes desdobrados, ou manifestos, e que são os dotes divinais dos filhos de Deus, e com isso curou, expeliu maus espíritos, manteve colóquios com os espíritos do bem, enfrentou o mundo e venceu a morte, retornou como espírito e guiou os apóstolos. Enquanto o modelo praticou essas lições em face dos irmãos, que fazem os representantes dos sectarismos, das igrejas, dos estatutos de homens? Fazem sectarismos, organizam-se em igrejinhas, forjam estatutos, pesam e medem as quitandas do culto exterior, especificam cheiros, levantam questões de mérito e de ordem a respeito dos horários e das maquilagens. Isso é ao que chamam de cristianismo, e matariam se lhes fossem concedidas. Salmo chegou. Vinha com meu dossiê um amontoado de cadernos, e tão a par estava do que falávamos que de início comentou, ressaltando sua condição de pecador penitente e cético em matéria religiosa. Naturalmente que é assim, para ser espírito não se faz necessário acreditar em coisa alguma,
porque somos aquilo que somos em essência e em vigência, à custa de um supremo poder. Logo, para se fazer o serviço interno de edificação, em pureza e em sabedoria, não se faz necessário atender a um vício religioso ou sectário. Basta dar crédito ao Cristo, que recomendou o culto da verdade, isto é, das leis da vida e do amor entre irmãos. E se uma religião ensinasse isso? Perguntou-lhe minha mãe. Então, sim, seria uma religião. Seria, em verdade, a religião. Mas teria de ser acima de formas e de explorações humanas. Tudo nela seria respeito à virtude e aos saberes de fato, aos méritos fundamentais do homem, e isso é muito difícil. O Divino Mestre, para viver assim, deixou os templos e seus homens e infiltrou-se pelas casas, pelas praças, pelos campos, vindo a ser, por fim, massacrado pelos homens donos de templos, de estatutos e detentores de tiaras, bugigangas formais. Ele, o revelador do culto do amor e das leis da vida, teve de enfrentar uma cruz, um instrumento de martírio que lhe fora preparado e oferecido pela cleresia, então em função dita religiosa. Eu, pelo que fiz, tenho horror por essa palavra. Onde a verdade não está, ou de onde é subtraída, a religião entra, e ao entrar, tudo corrompe, desde que a prudência faleça nos homens, desde que os homens se deixem vencer pelo egoísmo e pelo orgulho, porque afinal, orgulho e egoísmo é que verdadeiramente perdem o homem. Orgulho e egoísmo são filhos da ignorância, não acha? Apartiei. Claro que sim. É então que se instrua a humanidade. E quem quer se instruir? Pelo menos a esse respeito, quem quer se instruir? O céu é longínquo e hipotético, enquanto o bolso, o estômago e as veleidades do mundo são bens imediatamente reclamantes e confortantes. Adiar os problemas do céu, interior ou exterior, como quer que seja concebido pela criatura, é medida ordinária. Outro tanto não se passa com os interesses do mundo, sejam de ordem social ou econômica, sejam os de ordem puramente física. Depois de muitos séculos de falatórios e de monumentos escritos acumulados, o mundo religioso está saturado de criaturas que trocam a primogenitura do espírito pelo célebre prato de lentilhas, e vá discutir isso com os donos de credos e de templos. Minha mãe, intervindo, lembrou. É fácil compreender o porquê de ter ido o divino modelo ao plano carnal a fim de solver a promessa do batismo de espírito. A revelação ostensiva dará cabo, no mundo, das falsas interpretações religiosas. Quanto tempo durou aquele culto exposto pelo Cristo no Pentecostes? Que é que fizeram os homens com o culto apostolar, tão bem ensinado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, todo ele fundamentado no mediunismo? Observem que para batizar no Espírito foi preciso o Mestre morrer na cruz e retornar como Espírito. Isso dá-lhe foros de autoridade espiritual acima de todas as cogitações por ter sido o único da história terrícola a assim proceder, ou poder assim dispor das leis da vida. E que fizeram os homens dessa tremenda prova do céu? Não importa, Salmo, obtemperou ela. Não importa. Jesus acentuou muito bem que seria preciso um dia repor as coisas no lugar. E nós sabemos que missionários dão, no mundo, nesta época, vigência à profecia do Cristo. O Consolador está sendo restaurado e virá a ser fonte de informes. Dentre em pouco, o plano carnal e também as zonas inferiores do céu hão de ser comovidas pelas instruções dos Espíritos do bem, servos do Senhor. Salmo replicou entristecido. Pode-se adivinhar o que acontecerá. A carne falará mais alto do que o espírito, e depois de um pouco, a corrupção medrará, seja lá de que modo for. Está na massa psicológica do homem fazer isso.
o homem histórico faz curvar sempre o homem contemporâneo, obrigando-o a não aceitar a lição nova e a lapidar o seu veiculador. Se não puderem liquidar com o mediunismo, pelo menos hão de tentar, no seu âmbito, a pior das aplicações, que é o intercâmbio com as zonas astrais inferiores, passando a receber instruções daqueles a quem lhes cumpriria dá-las. E a emenda, como lembra o refrão, sairá pior do que o soneto. Minha mãe disse que a estavam reclamando, tendo partido. Salmo saiu em sua companhia, havendo feito observação a respeito do meu relatório. Eu sairia do leito depois de lê-lo, a fim de ser curado onde e como nem ele o sabia. Para o meu bem, devia encarar tudo com simplicidade e alguma fleuma. Depois de tudo, afirmou ele, que adiantaria dar-se a extremos de tristeza e lassidão? Que conduta humana comoveria os fundamentos do universo? De fato, comecei naquela hora a leitura, prevenido em mim mesmo contra qualquer espécie de impressão que me viesse querer assaltar, depondo contra o meu estado emotivo, que julgava então ser normal, e que o era, pois para cada situação haverá, sem dúvida, um estado de ânimo compatível ou um modo emotivo de estar.